O programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Gente, já estamos em março, hein? Agora são 13 horas e deve ser aqui uns 2 minutos, 3 minutos, né? 13 e 1. 13 e 1. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Lembrando aos ouvintes que esse programa vai ao ar até às 14 horas e a sua participação é fundamental para que possamos juntos construir, entender, né? Construir a nossa compreensão sobre o que é ética, cosmoética e por aí vai. Então enviem suas dúvidas, sugestões, situações que queiram compartilhar conosco, tá? Eu sou Reglisson Alves. E Adriana Rocha. Prazer estar com os nossos ouvintes novamente no dia de hoje. Início de março. Início de março, esse primeiro programa de março. Somos coordenadores da Cosmoetos, que é a Associação Internacional de Cosmoeticologia. E esse programa é uma parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI, né? Lembrando aos ouvintes que esse programa é transmitido na Rádio 1320 AM, né? No aplicativo gratuito também, Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook você pode digitar lá Rádio RCI Iguaçu, onde é possível inclusive ver o vídeo ao vivo. E você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E como sempre fazemos no início, nós vamos aos fatos, alguns fatos positivos que aconteceram ao longo da história, nesta data, na data de hoje, 4 de março, e que podem nos inspirar a também fazer a diferença. Professora Adriana, tem algum caso aí? 4 de março. Temos um fato. Os outros não são tão relevantes. Mas, aproveitando, porque tem a ver com o assunto do programa de hoje, né? Que é liberdades, limites da liberdade, né? Do direito humorístico. Aqui, para os ouvintes que já estão visualizando pelo Facebook, a doutora Camila, aqui do nosso lado, né? O medo, não é isso, Camila? Bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Ela vai falar sobre esse assunto, que foi a dissertação de mestrado dela na Mackenzie, não foi na Mackenzie? Isso, na Mackenzie, São Paulo. Em São Paulo, né? Então, temos muitas curiosidades já e muitas perguntas para ela. Você, ouvinte, pode mandar também sua pergunta. Mas tem a ver porque em 1789 entrou em vigor a Constituição Americana. Para quem não sabe, né, Camila? A gente estava conversando aqui antes do programa, né? Sim. Tem a ver com a questão da liberdade, porque foi a primeira Constituição do mundo, né? Porque tem relação lá com a Revolução Francesa, né? Com os direitos fundamentais, direitos de liberdade. E a Constituição Americana foi a primeira Constituição a consolidar a república, né, no mundo. E teve uma preocupação muito grande com essa proteção, né, dos chamados direitos de primeira geração, que é a liberdade, individualidade, né? E a liberdade é o assunto do dia de hoje com a Camila, né? Então, muito bem-vinda novamente, Camila. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Camila. Então, você já pode começar dizendo qual foi o título, né, da sua dissertação, para os nossos ouvintes poderem entender aí sobre o assunto. Sim, o título da minha dissertação é Discurso Humorístico, Expressão e Censura no Direito Brasileiro. Foram os temas trabalhados. Discurso humorístico, legal. Tem a ver com a questão, porque a gente comenta que ética é a reflexão, o pensamento sobre a conduta, que a conduta seria moral. E aí, no caso da sua dissertação, né, a conduta seria o humor, né? Podemos dizer assim, né? Como é que a pessoa faz uma piada, né? Como é que ela divulga uma crítica política com humor, né? É por aí?
É exatamente por aí, e muito da ética, claro, eu não tratei ética exatamente no meu trabalho, né? Sim. Mas muito é falado porque eu uso a ideia do livre mercado de ideias. Ah, que legal. O que é isso? O que é livre mercado de ideias? É uma visão democrática de deixar que a sociedade se encarregue de dizer sobre o discurso. Ao invés da gente jogar a responsabilidade para o humorista, de que ele tem que se reservar, deve ou não deve falar determinados assuntos, mas a própria sociedade entender, verificar se aquele discurso é aceitável ou é intolerável e se manifestar sobre isso. Interessante. Então, você analisa a democracia, que é uma outra conduta, né? Que tem a ver com liberdade, né? Que é a manifestação individual, vamos dizer assim, mais coletiva, do que você está pensando, né? Do que você entende, da liberdade interna, né? Do livre-arbítrio. Aí usar isso para botar limites no humor. Sim, justamente para analisar se é o Estado que tem que censurar, se é a posição do Estado de protecionismo ao cidadão, ou se é o próprio exercício da cidadania, poder escolher que discurso eu quero ouvir, ou eu vou dizer, não, isso aqui não é legal. Agora, o que levou você a escrever e escolher esse tema, né? Que é um tema realmente interessante, diferente, né? O que levou você a... Para ser sincero, o tema me escolheu. Quando eu estava aguardando para ser entrevistada, para poder entrar ainda no mestrado, não tinha nem sido iniciada, eu sabia que ia demorar, eram vários candidatos à entrevista, e eu estava com um livro justamente que eu peguei, que eu tinha acabado de comprar no aeroporto, que era um livro do Woody Allen. Isso aqui é sincronicidade. Sim, e no momento que eu vi, não surgiu a ideia do tema ali, nem um pouco, tanto que eu troquei de tema umas 3 vezes até chegar a esse tema que já tinha me escolhido lá no início. E o Woody Allen é um dos que trabalha o humor e trabalha temas extremamente polêmicos, né? Ele, inclusive, faz algumas sátiras com relação ao próprio nazismo, que é um tema super complexo, super difícil de abordar, mas ele consegue fazer isso com muito respeito, com muito senso crítico. Então, foi ele que me fez querer estudar o humor. E o livro dele falava sobre o quê? O livro dele, na verdade, ele era um apanhado de vários contos dele, várias histórias. Não era um livro só. Entendi. Mas aí ele vai trazendo várias abordagens, e um desses, que foi o que eu li justamente lá, foi ele falando sobre o nazismo, e eu fiquei, nossa, que jeito harmonioso, que discurso bonito de falar e tratar aquilo com respeito, mas ao mesmo tempo falar, gente, tá tão difícil, vamos rir, é melhor rir do que chorar. Interessante. Essa é a posição. É um jeito, a gente comenta, né, o bom humor nesse aspecto que você coloca, para dar um alívio, né, nos assuntos que são sérios, são muito pesados, tensos. É uma maneira da gente se desassediar, né, agora, e ajudar as pessoas a levarem mais a vida mais tranquilamente. Melhor, na verdade, o que você faz, porque quando você fala assim, humor, né, a gente pensa logo assim, um montão de piada, não sei o quê, mas você faz uma análise do discurso em si, né? É como se fosse, não sei se você conhece a expressão análise do discurso, você conhece a AD, análise do discurso, que é o que estuda, eu sou de área de linguística, de letras, né? Então a gente estuda o discurso, né, para poder entender o que tem por trás, etc e tal. É mais ou menos por aí ou... Você fez análise eu fui fazendo, não uma análise do discurso, até porque não é próprio da minha área, mas eu faço aqui uma análise, o próprio STF já fez essa análise aqui, o Supremo Tribunal Federal, de ver qual que é o objeto desse discurso, quem é a pessoa que está sendo atingida, para ver se há ofensa, se há necessidade do Estado intervir ou não. Você vai falar desse caso aí já. Eu antes estou com uma curiosidade aqui que você falou, né, a questão de um lado você tem o Estado, né, para ver se é o Estado que vai regular, né, a questão do direito do humor, e do outro lado a questão da democracia aí, que as próprias pessoas podem, né, usar a liberdade de uma maneira madura justamente para controlar, entre aspas, assim, não, isso aqui é de mau gosto, né, isso aqui ofende, isso aqui é calúnia, etc. Então, assim, eu não sei se você abordou isso aí na dissertação, mas você escolheu a linha da democracia ou você escolheu a linha de que o Estado tem que regular? Como é que foi esse jogo aí, né? Eu fiz justamente essa ponderação. Analisei a liberdade de expressão, as formas de censura, a censura prévia, a censura posterior, que são as formas que o Estado poderia controlar. Interessante. E essa análise de paternalismo estatal mesmo. Vi toda essa construção
E analisei também essa teoria que falei para vocês no início do livre mercado de ideias, que seria o próprio posicionamento aí da sociedade. E no final, claro, existem cuidados que o Estado tem que ter quando ofende a dignidade, quando há algum discurso que promova ódio, que incita a discriminação, o Estado tem que regular. Mas eu acredito que a gente tem que dar liberdade à própria sociedade para que ela consiga se conduzir. Para que ela, e claro, é todo um cuidado de que todos tenham voz. Esse é o grande problema, que até cheguei até o final. A voz de todos, porque às vezes só a maioria fala. E não necessariamente a maioria é a única que deve ser ouvida. Eu tenho minorias também que precisam se libertar e dizer o que elas pensam, como elas se sentem com relação àquilo. E no caso aí da maioria, eu tô curiosa, a maioria, porque quando a gente vê essas questões de humor, a maioria tende ao mau gosto, né? Tende à deterioração, a acabar com a imagem do outro, a ter um discurso ofensivo, né? Você conseguiu identificar isso ou não? É isso que você viu na pesquisa, que a maioria tende a isso? Aí eu fiquei curioso agora. Tô pensando no Facebook, nas coisas, sabe? É um tema polêmico. É isso aí, a quantidade de mensagens que a gente recebe. Face news, etc. Fake news, né? com mau humor, né? Humor feio, né? Na verdade, o que eu fiz aqui foi um estudo dos próprios humoristas, porque era uma forma mais fácil de avaliar do que analisar as pessoas. E existe uma parcela de humoristas que coloca a responsabilidade na população. Se eu faço uma piada e vocês dão risada, vocês estão confirmando aquilo que eu disse. Ainda que seja algo ofensivo, quer dizer que eu estou falando aquilo que a maioria acredita. E se a maioria aceita, a maioria compra a minha ideia, eu posso me manifestar. Interessante. Dá uma legitimidade ao discurso do humorista. É verdade. Assim como há uma outra parcela que diz, não, eu tenho voz. Muitas pessoas me escutam, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu digo. Então, quem tem que... também. O humorista. Uma outra visão, fala, eu tenho que me autocensurar naquilo que eu falo. Que legal. E, inclusive, humoristas que criticam humoristas dizendo, olha, a gente tem que fazer um humor intelectual. Um humor que motive a crítica e não motive a ofensa. Ai, que máximo. E o que você achou disso? Eu ia perguntar isso. Porque são dois lados bem antagônicos, pelo que você falou aí, né? Pois é. Colocar responsabilidade em uma parcela pequena, porque, querendo ou não, humoristas são uma parcela pequena comparada à grande população. Colocar responsabilidades apenas neles, eu acredito que não seja suficiente. É necessário a gente dar justamente essa autocriação da humanidade de verificar, de fazer essa análise crítica, de se informar, assim como a nova geração tem feito. Hoje em dia a gente discute muito mais isso. Essa piada não é legal, isso é discriminatório. É uma autoridade que você dá, uma autonomia para a pessoa se desenvolver e pensar por si mesma. É uma coisa interessante porque a gente, quando fala em pensar... Deixa eu voltar lá no início do programa, que a gente sempre faz uma diferenciação entre ética e moral, né? A Adriana até comentou sobre isso. E o que a gente, depois de estudar, o que a gente define assim, bem resumidamente, é que moral tem a ver com conduta, com o que você faz, a manifestação, etc. e tal. Obviamente que tudo que você faz, ela é regulada por valores, princípios, regras, convicções, crenças, tudo isso, que estão lá embaixo, né? E quando você começa a analisar por que eu faço isso? Por que eu me comporto dessa maneira, né? Aí entra no campo da ética. Então, a ética é uma reflexão sobre as nossas condutas, né? A ética é uma ciência e moral tem a ver com a questão do comportamento. E é interessante você falar isso, porque eu me lembrei de uma piada que eu vi há muito tempo atrás, lá no Rio de Janeiro. Eu estava numa igreja anglicana na época, né? Eram os ingleses... Era uma missa, né, de inglês, que eu sou professor de inglês, eu estava lá no meio do pessoal e alguém contou uma piada. E você via que era uma piada que era agressiva, né, para os moradores do Rio de Janeiro. Era agressiva. Mas os ingleses acharam graça. E foi interessante que os cariocas que estavam, os brasileiros, nem carioca, mas os brasileiros que estavam lá não acharam graça nenhuma. Alguns foram levados, até alguns brasileiros foram levados e acabaram rindo. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, dá a impressão de que muitas pessoas acabam rindo sem analisar o conteúdo da piada. Elas riem porque os outros riram também, né? Ela acha graça, etc. e tal. Como é que você vê isso? Porque falta aí reflexão, falta aí ponderação, parar para analisar melhor o que é. Você chegou a ver algum aspecto desse no seu trabalho, na sua dissertação aí?
Nessa área específica de acesso às pessoas e ao pensamento social, eu não entrei muito nessa análise. É que era de direito, Regson, eu não sei. era de linguística, Era de psicologia social, né, repente, Camila? né? Mas eu fiquei curioso, porque assim, é. uma pessoa, de repente, ela vai ser acusada, digamos, eu entrei ali, todo mundo riu, eu também vou rir. Depois vem alguém e fala assim, todo mundo que está me difamando, né? E o cara estava rindo porque estava todo mundo rindo. É interessante Ele porque o riso entendeu. contagia, né? Então, realmente. Não é? Mas aí se alguém faz uma piada mas eu de mau pensei- gosto, mas um eu pensei- humorista faz, a pessoa não para pensar Mas e eu pensei- entra no riso automático, né? Porque eu Tem- pensei é que é pelo isso que você lado tá assim de você falando. ser levado. Porque, por exemplo, esse dia eu recebi lá um vídeo de uma pessoa dizendo, falando sobre o negócio do álcool gel, né? Porque não sei se você chegou a ver, tem um vídeo rolando pela internet, um camarada dizendo que ele é químico, né, autodidata, e que o álcool gel não protege nada. É falso. É falso, entendeu? Isso é falso. E muita gente começou a disseminar isso, etc e tal. Se você parar para pensar, esse é um tipo de conduta dele que ele tá divulgando uma informação errada, né? E ele poderia ser até processado, sei lá, por isso, Com né? certeza. E as pessoas que estão compartilhando, é como aquela que eu falei que estava rindo. Ela não para em algum momento para pensar, peraí, eu tenho que analisar. Porque na hora que me passaram aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no site do governo para ver e apareceu logo. É fake, não tem nada a ver. O álcool gel de 70%, ele protege sim. Então, assim, é isso que eu estou falando, né? A pessoa que ela é levada pelo grupo, ela pode ser processada, não pode? Ótimo. Daí já entra mais no meu ramo, porque realmente o estudo das pessoas é extremamente complexo, como elas vão se comportar, especialmente em grupo, né? Isso é toda uma análise também da psicologia, mas com relação ao processo, isso dá muito questionamento, até por causa do Facebook. Às vezes, se eu compartilho, dou um like naquilo que achei engraçado. Via de regra, a gente tem aí uma boa análise de qual que está sendo a proposta da pessoa que compartilhou. Tem que analisar sempre conduta. Uma coisa que fica muito claro para a gente no Tribunal Brasileiro é que ele não faz juízo de valor. Não deve um juiz analisar aquilo foi bacana, aquilo foi engraçado ou não foi. Qual foi a conduta, qual foi a intenção da pessoa que publicou, da pessoa que curtiu, da pessoa que compartilhou. Se teve uma intenção de incitação de ódio, de algum discurso discriminatório, qualquer coisa que ofenda, cause injúrias a alguém, aí sim essa pessoa pode até ser punida. Mas se ele observa que foi só um humor, né? De mau gosto ou não, mas não incitou a crime, né? Não teve nenhuma Exatamente, intenção não foi de nada racista, de contravenção, racista. Agora a questão do racismo é controversa. Isso é delicado. Né? E a gente Realmente, nossa. A gente vai pro intervalo, a vai gente voltar vai pro pro nosso racismo intervalo aí, aqui, na primeiro volta. intervalo, né? E a gente volta já até para comentar essa questão do racismo aí. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h19. No verão, a energia elétrica dá aquela forcinha para refrescar o dia. Fique ligado nas dicas da Copel para aproveitar este conforto em segurança. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Usar T ou Benjamin pode sobrecarregar a fiação e causar acidentes graves. Cuidado com o uso de extensões. Fios desencapados e emendas mal feitas são risco de choque. Curta o seu verão com a Copel. Por energia. Paraná, Governo do Estado. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Ei, você aí, trabalha o dia todo, estuda, está sem tempo para contratar aquele pacote de internet Power? Conheça o novo site da Linka. Com ele você não enfrenta filas e contrata sem estresse. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. No site da Linka você escolhe o melhor pacote de internet por fibra ótica de 10 a 300 mega. Agenda o dia e o horário da instalação. Define o vencimento da fatura e ainda pode parcelar em até 3 vezes o valor da instalação. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo www.linka.net.br. Anotou? www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica de Foz.
Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética. E o papo tá animado aqui no intervalo. Estamos já temos cheios de aqui curiosidade. a participação, né, online aqui da professora Carla Ullmann. Parabéns aqui, a professora está mandando parabéns à professora Camila, né? Mande uma pergunta, professora Carla. Uma pergunta aí para Para a professora Camila. Professora Camila, porque realmente no intervalo aqui o papo ficou excelente. A gente começou a falar sobre a questão do racismo. E aí você pode pegar isso aí, existem piadas que são ofensivas nesse sentido, assim, de racismo. A gente pegou o caso recente que aconteceu aí do Danilo Gentili também, a gente começou a comentar aqui sobre que ele fez uma piada lá com a, como é que é o nome? Como é que é o nome? A Bruna Marquezine. Isso, Bruna Marquezine. E similares, né? São essas piadas que são ofensivas. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, essa foi a grande questão do meu trabalho. O meu terceiro capítulo é totalmente dedicado à posição dos tribunais e à análise de processos de casos concretos. Caso Rafinha Basso, caso Danilo Gentili. Pode contar esses casos aí, resumidamente. Pode contar, O pessoal que não sabe. Tá sabendo, né? Saber. Conta aí os três que você estava contando aqui no intervalo também. Esse da Bruna Marquezine é recente. Eu não sei nem se ela vai tentar alguma ação judicial contra ele. Até porque ela mesma se manifestou, ela mesma já deu a reviravolta dela, deu uma resposta, a ele. Né? Mas a gente tem casos em que as pessoas querem, sim, a resposta judicial. E a resposta judicial pode se dar nas seguintes formas. Indenização, retratação da pessoa, então se retrate, peça desculpas públicas. São essas as formas que o Estado tem de controlar. Às vezes, porventura, e aí é bem mais polêmico, retirar o vídeo do ar. Certo. Que aí é polêmico justamente porque disse que é censura. Mesmo quando a pessoa ela incita crime, faz uma ofensa, mas não aquela ofensa óbvia, né? Sim. Essas que geram debate, né? Que até foi o caso Porta dos Fundos, que foi retirado do ar, isso. Aí depois determinou a volta. Foram várias decisões judiciais aí, justamente para falar, isso é censura. Se você tirar do ar, é censura. Que volta para aquela ideia de é a sociedade que tem que se posicionar. Se eu quiser assistir, achei bacana, eu decido por mim. Não alguém tem que vir e dizer, não, vou tirar isso aqui como se fosse uma criança. Você não pode brincar com isso daqui, você vai se machucar. Não, nós não somos mais crianças. Pelo menos as pessoas capazes, adultos maiores de 18, deveriam saber se posicionar. Tem lá a classificação indicativa, isso é para maiores de 18. O maior de 18 tem que saber se ele quer assistir ou não. Porque o Estado brasileiro... porque o Estado brasileiro está na linha da Constituição americana, que hoje faz aniversário, né? Que é o Estado, vamos dizer, liberal, né? Que protege as liberdades individuais. Então, ele não quer cercear, porque senão é censura. Tem aquelas emendas americanas, Sim, né? a linha dos Estados Unidos é basicamente, se você vive numa democracia, você não tem direito de se ofender. Tem um autor que fala isso, que é o Dworkin. Isso, e ele... Estava falando dele ontem com a Carla. Olha só! Ele não tem o direito de se ofender, é isso? Ele basicamente diz, você não tem o direito de se ofender. Não é porque você pensa diferente de mim que eu estou te ofendendo. Você tem que saber tolerar o meu discurso também. Agora, quando é que chega no limiar da ofensa? Quando é que parte, então... quando é que começa a ser ofensivo, então? Agora fiquei... Essa linha tênue que é complicada. É realmente no momento em que há uma ofensa. A parte jurídica sempre vai pensar, ofendi algum direito? Quais são os nossos direitos ali na Constituição que seriam cuidados nesse momento? A honra da pessoa, a imagem da pessoa. Então, quando a gente falou ali da Bruna Marquezine, que ele comentou, colocou a foto, inclusive, da moça... Estou ofendendo a imagem dela. Falei da estrutura física dela. Aí eu já atingi pessoalmente aquele valor. Se é algo de uma magnitude maior, ofendeu alguma associação, ofendeu alguma religião, como foi também o caso Porta dos Fundos, aí vai ser analisado. Esse discurso teve o poder de desinformar sobre aquilo? Teve até um caso, posso trazer um caso? Pode, tem que trazer. Que foi o caso da MTV. A MTV, na época, fez um programa, uma sátira, que chamava Casa dos Autistas, que fazia aí uma sátira ao Casa dos Artistas, que era aquele reality show. Sim.
E o foco deles foi justamente satirizar os artistas. Sim. Dizendo... Fez um falando ali trocadilho que fez com a um palavra, trocadilho. né? Só que a Associação dos Autistas se sentiu ofendida com aquilo. Justamente porque falou, vocês estão desinformando, vocês colocaram pessoas aqui tomando atitudes que não são necessariamente das pessoas que têm autismo. Vocês estão mostrando para o público algo que não é realidade, que está fazendo com que se tenha uma discriminação, inclusive, das pessoas com autismo. Sim. E aí a associação entrou com a ação judicial e foi dado a indenização, se não me falha a memória, foi dada a indenização de 40 mil para a associação, justo porque o juiz entendeu que naquele momento foi feita uma desinformação à sociedade. Financeiro de Brasil é até um valor baixo. Né? Pois é, o pedido inicial foi 100 mil. O pedido inicial foi 100 mil. E, se não me engano, foi concedido 40 lá no final do processo. Caramba, ou seja, você realmente tem que analisar o impacto daquela ofensa. Agora você vê, né? Se a gente ampliar, assim, parece que o direito, né, ele tá, como você estava falando no início, por causa da questão da proteção da liberdade, né, ele ainda tateia, assim, né, ele ainda tem o Estado, né, ele ainda tem muito receio, né, de entrar na questão lá do juiz de valor, porque não tem como, é um juiz de valor. Sim, querendo ou não, ele tem um pouco, claro, o juiz tem que ser sempre neutro, tem que ser sempre imparcial, mas... Tem não um pouco dele ali. Porque ele vai interpretar a lei, ele vai interpretar, né, a jurisprudência, a situação. Você tem mais exemplos aí que a gente possa usar para... Antes de você dar outro exemplo aí, porque eu estava pensando agora... assim, essa questão, por exemplo, que você trouxe aí, né, da Associação dos Autistas. Aparentemente, é uma situação mais evidente, assim, né? Claro, porque é um grupo que tem uma condição, né, física, né, uma debilidade que eu estou falando, um problema cognitivo, precisa ser trabalhado, etc. e tal. Mas se você pensar, que a gente estava comentando no intervalo, os programas humorísticos, se você fizer uma análise mais ampla, eles sempre têm uma conotação de denegrir a imagem, né, de uma categoria, de um local. A gente estava comentando ontem, lembra, né? Eu não vou falar aqui no ar, mas a gente estava comentando. Sempre pega algum sujeito, né, ou um gênero, alguma coisa, e denigra aquela imagem, né? E o judiciário, ele, quando é um caso desse, ele não entra, né? Ele não censura, ele diz que é a liberdade. Diz que é a liberdade de expressão. E até o estudo aqui que eu fiz, tem um capítulo meu que é só sobre humor, que ele é um estudo até filosófico e psicológico sobre o riso. E aí tem duas teorias, do riso bom e do riso mau. E alguns vão por esse lado de que o riso sempre é mau. Foi o que você mesmo disse, né? De que sempre tem algum tom de denegrir ali. Sim. No caso do humorístico, né? Programas, essas sim, coisas. Nos programas, aqui a gente fala de programas, fala de piadas, fala de charges, de cartunistas que também fazem, porque todas as formas de expressão de humor podem ser aqui, não só o falado, mas o desenhado, o escrito. E aí fala nessa questão do riso mau, que o riso por si só é da natureza dele, ele vai realmente satirizar alguma característica de alguém, e aí eu preciso observar qual que é o efeito disso. Muito sério isso aí. Isso aí é delicado. É muito sério isso aí, delicado. porque em termos de, se pegar em termos de direito e de moral, né, você juntar a filosofia com a área jurídica, vamos supor assim, né, nesse caso, o direito ele tinha que ir além, né? Ele tinha que começar a entrar na filosofia, porque você pega realmente a proteção lá do valor, né, dos princípios, porque se você observar, realmente denigra a imagem, né? Sim. Por isso que a maturidade, aí você estava falando, voltando para o início, estava falando lá da democracia, né? E é o direito, você falou direito regulador, não? Não. Eram os dois, era o Estado limitando e na outra ponta... o Estado limitando e a sociedade podendo ter fazendo a regulação, né? Isso. Então, pensando em Tomás More, que eu estava conversando ontem, Carla vai lembrar, estava conversando com ela, da utopia, só quando a gente tiver uma sociedade em que as pessoas forem realmente maduras, que tiverem o livre-arbítrio maduro, é que vai chegar nesse nível de você ter o controle. Assim, não, você fez uma piada, aí volta para a questão da ética e da moral. Fala, não, né, Camila, isso aí que você falou, vamos pensar. Você acha que isso aí, né, é um bom tom? Não é?
Você não acha que você está denegrindo a imagem de alguém, né? E é justamente essa maturidade que vem de mim para passar para você, para te criticar, falar, acho que nesse momento não foi legal o que você disse. Vai fazer um crescimento em conjunto. Exatamente. Isso é o que a gente não consegue controlar. Até uma coisa que eu digo aqui no trabalho, não tem como o Estado regulamentar como você vai se posicionar. Não tem. Não tem. Nesse caso, não tem. E dizer, políticas públicas de informação também é muito difícil trabalhar com pessoas e querer, até porque eu não posso impor o meu pensamento e falar, esse pensamento não é legal. É algo que tem que ser construído em conjunto. Se a gente pega o próprio exemplo lá atrás dos Trapalhões. Sim. Os Trapalhões foi um grande sucesso na televisão brasileira. Mas se você coloca os Trapalhões para passar hoje, eu tenho dúvidas de que ele vai fazer a mesma audiência. Exatamente. Para você ver como mudou. Eu tava pensando nisso, até desenhos animados que a gente via antigamente, você pega e fala assim, gente, isso aqui não faz mais sentido, determinados desenhos animados, não faz. Tom e Jerry, vamos ficar batendo no Não, corpo, é dando porrada lá violento, no... né? É violentíssimo um desenho daquele. Então, pois é, se você pegar um humor, assim, sei lá, de um modo geral, são poucos os que você vai conseguir, microminoria que você gosta de falar. A macro-micro-minoria. Ou seja, são pouquíssimos. Que é um humor inteligente, um humor construtivo, né? Crítico construtivo, né? É que a gente fica lembrando, eu assisti shows, né? Você deve ter assistido também, do Jô Soares, Chico Anísio, na época em que eles faziam humor assim, sentados, né? Num banquinho, né? Mas intelectuais, Era assim, que você tinha que né? parar e pensar, senão você não ia achar graça nenhuma, né? É lógico que hoje em dia a coisa está muito escrachada, etc e tal. Deixa eu só dar uma interrompida aqui. Roberto Melo está assistindo com a gente aqui, né? Muito bom. Nosso Obrigado e boa tarde a todos, Rio Grande né? do Sul. Rio Grande do Sul. O Dilson Fagundes aqui, boa tarde, doutor Roberto Paraíso Rocha. Doutor Roberto Paraíso Rocha, que é o pai aqui da nossa Adriana, diz o seguinte, a Adriana não vai dizer, mas eu vou denunciar. Ontem foi aniversário dela, então o nosso parabéns aqui para a Adriana pelo aniversário ontem, né? Já está dado o recado. Já passou a data, muito obrigada pelo aniversário. E tem uma pergunta aqui, da professora Carla Uman, professora Camila, que é o seguinte, a partir dos seus estudos, qual a sua opinião sobre o Charlie Hebdo, né? Aquele caso lá do jornal francês, não foi ele? Que todos eles se demitiram. Que foi, eles fizeram uma charge lá na época, foi sobre Maomé, não foi isso? Foi, deu a polêmica. A gente estava até no mestrado na época que isso aconteceu e a gente conseguiu debater. Olha, então é legal. E qual é a sua opinião? Ela está perguntando aí, qual a sua opinião sobre aquele episódio? Está aqui, não é isso? Esses dias mesmo tive a oportunidade de conversar com a professora Carla sobre o tema e ela mesma consegue responder com a frase que ela me disse. Tem coisas que você pode dizer, porque é liberdade de expressão, porque você tem assegurado isso na Constituição. Sim. Sem censura, eu posso dizer, mas tem coisas que eu não devo. Ela mesma eu devo justamente pela ética, pela minha maturidade de pensar, isso aqui vai atingir alguém. Qual é a finalidade do meu discurso, se não apenas ofender? Em alguns casos, simplesmente você extrai aquela fala e você vê que a intenção é apenas ofender. Não existe senso crítico ali, não existe intenção de evoluir, de repensar aquela situação. É simplesmente de dizer, olha, você está errado, não acho legal e vou te ofender porque você pensa de um jeito que eu não concordo. Aí, conversando Isso não é humor. a lei de causa e efeito, ela vem em cima do lance, porque como você estava comentando, a justificativa dos humoristas é que se ninguém, né, ri, não reproduz, se eu não tenho sucesso, eu não vou me manter naquela linha de humor, vamos dizer. E aí a lei de causa e efeito e a interprisão que a gente está causando, se a gente acha graça de uma coisa que é ofensiva, né? Aí, como a gente fala, você não está refletindo sobre a sua conduta, você não está refletindo nem sobre a energia que você está jogando naquela outra pessoa, né, que está sendo... na verdade, ofendida, malhada, né, publicamente, né? Ela está sendo penalizada publicamente, porque um está fazendo e o outro está ofendendo. Então, tem o dever de não rir daquela piada, né? De não compartilhar no Facebook, de ficar quieto, de não botar nem uma carinha lá. Porque isso aí que a gente traz, para você refletir sobre a sua conduta. Na hora que alguém coloca no Facebook algo ofensivo, você fala para desagradar o grupo, você vai botar uma carinha sorridente? Né? Essa é a regulação que você estava começando democrática, né? Interessante esse negócio da regulação. Eu gostei. Exatamente. A Carla falou que o riso mal é o que chamamos de satisfação malévola. A gente sempre fala isso, né? Satisfação malévola. E ainda tem, para você voltar para os casos aí, que você falou que quer comentar, ainda tem aquela questão de quando o humorista usa de argumentação,
né? Ele vê que o sucesso é justamente nivelar por baixo. É não fazer essas piadas com senso crítico, porque ele vai ganhar mais dinheiro. Porque a Infelizmente. massa não quer, né, pensar. Tanto que o humor contemporâneo está sendo considerado e criticado por isso, por ser um humor de marketing, um humor de venda, um humor capitalista. Isso aí. Eu não faço humor para capitalista. criticar, eu faço humor nivelando justamente por baixo, como você disse, para que as pessoas me deem visualizações, promovam os meus vídeos, os meus filmes, e assim eu ganho mais E dinheiro. aí eu ganho mais dinheiro, vou ter A o pessoa sucesso tá buscando que eu os quero. likes ali, né? Ela quer like lá no vídeo. Dá um like aí se você gostou. Eles estão É o chamando que do humor parece. capitalista agora? interessante. É um humor de marketing. Humor de marketing. Agora, interessante você estar falando isso, porque eu fico pensando, gente, já era diferente quando a gente conheceu com a Sociologia, você ia a um show de um humorista, né? Não estou dizendo aqueles humoristas antigamente que você ia e o cara ficava contando um caso, você tinha que ficar analisando. O crítico, Vamos conversar né? aqui para Construtivo, ver o que ele quis dizer com isso. É diferente. E você vai num show hoje, que é isso que você está falando, você não precisa ir. Você vê na Netflix, você tem lá vários, né? E você vê que é só agressividade, né? É só difamando, é o tempo todo fazendo isso. E aí gente, eu não me encaixo mais num ambiente desse, né? Porque a gente começa a parar para pensar sobre isso, né? Então é bem interessante isso, porque você começa a levar a reflexão, que a gente fala muito na questão da cosmoética, para tudo. E até para isso, até para a questão do humor, né? Qualquer coisinha que alguém fale, você tem que estar atento. Isso requer muita lucidez, né? E muito discernimento em relação àquilo que você ouve, você saber filtrar, né? Principalmente no Facebook ou no WhatsApp. Que a quantidade de piada que a gente recebe, né? Em grupo de família. Pois ou é. em qualquer grupo. Que você precisa olhar assim, não, essa realmente é uma piada inteligente. Né? Essa eu acho graça. Mas a maioria tem algum contexto ali patológico. E é até uma questão de nós mesmos começarmos a nos perceber, porque às vezes por constrangimento, por ser meu amigo, minha família, eu tenho medo de dizer, não foi legal. Às vezes a gente tem medo de criticar o nosso próximo. Exatamente. Isso aí, exatamente. Isso aconteceu É um naquele- posicionamento. Esse é um posicionamento cosmoético Esse é um que você posicionamento faz. cosmoético. Que era aquilo que você estava falando antes, que a Carla comentou, do dever da gente não compartilhar ou não falar. Isso é difícil, hein? É. Eu lembro daquela piada lá do grupo, da família lá que colocou que o cara dois caras dentro de um bar, chegaram duas pessoas de máscara, né? E aí as pessoas dentro do bar ficaram apavoradas. E caramba, e eles falaram, isso aqui é um assalto. E as pessoas estavam dentro do bar, oxa, que alívio, né? Pensei que fosse coronavírus ou coisa parecida. Então, o brasileiro já tem uma tendência a fazer piada para tudo, né? Tudo faz piada. Só que realmente muitas delas elas ultrapassam o limite da racionalidade, né? Pois é, algumas a gente fica pensando, isso foi bem de mau gosto, né? Mas até eu trago aqui no meu trabalho, o Freud vai falar disso, sobre um dos tipos de humor. Tem uma classificação aqui de humor, um deles é o humor de alívio. É o riso de vou suspirar, que bom, e esse é um exemplo bem claro disso. Isso, Eu vou dar risada porque eu fiquei aliviado, porque poderia ser pior. E o brasileiro tem muito disso. Se vocês pensarem, quando teve, agora no início do ano, a questão, será que vai ter uma nova guerra? Que foi toda uma questão muito tensa. O brasileiro estava fazendo piada na internet. Exatamente. Então é piada de alívio. É verdade. É piada de alívio. Tirando sarro, se a guerra for aqui, tá tudo bem, a gente está preparado, coloca alguma foto, alguma coisa, representação brasileira. E é um humor de alívio, não necessariamente ofensivo ou maldoso. Aí o Freud falava o que era esse humor de alívio? É só isso Ele que ele fala classificava de humor de alívio. Por causa das tensões. Ele fala assim, a gente precisa do humor para aliviar tensões sociais, tensões fisiológicas, tensões até sexuais, que é a visão que ele vai pensar ali. Então, psicológicas, né? Ele vai por toda uma abordagem ali interessante. Até ele traz algumas... Com relação também ao assunto que é bem polêmico, com a própria religião. Ele falou, às vezes a gente precisava do humor para aliviar das tensões de tanta imposição social, imposição do próprio Estado ou do próprio rei. Por isso que a gente tinha até a figura do bobo da corte, para trazer um alívio àquela tensão e àquela opressão. Sim. É verdade. Ele falou, o humor é necessário. O humor bem feito, ele é necessário para fazer realmente esse desassédio, né? Essa tranquilidade. Mas ele tem que ser bem pensado, bem colocado, bem realmente. Isso aí. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Não saia daí.
Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h41. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quarta-feira. Batata Monalisa, o quilo, 99 centavos. Banana caturra, o quilo, 1,38. Tomate rasteiro, o quilo, 1,89. Laranja pera, o quilo, 1,39. Óleo de soja Coamo, 900 ml, 3,29. Peito de frango com osso, o quilo, 4,99. Bife posta vermelha, o quilo, 18,99. O Consalter não vende no atacado e a quantidade é limitada por cliente. Consalter, o super amigão. Hoje é dia de praia. Eu quero brincar no parque. Eu voto em descansar. Só tem um lugar onde tem tudo isso. Vamos pro Blue Park agora. O maior parque aquático termal do sul do Brasil está crescendo e aguarda sua família. Praia com ondas e areia de verdade e muita alegria para todas as idades. Garanta seu Sempre Blue e tenha acesso ilimitado à diversão. Acesse o site blueparkfoz.com.br ou ligue 45 4052 3131. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta então no nosso terceiro bloco, né? O programa está animadíssimo hoje, está bem interessante, que é um assunto que não é um assunto que a gente fala no dia a dia, quer dizer, no dia a dia está presente, né? O bom humor no dia a dia está presente, mas você pode trazer mais alguns do bom humor cosmoético? A professora Adriana que tem um curso chamado Bom Humor Cosmoético. Como é que você sabe se o bom humor ele ajuda, né? Que a gente estava conversando aqui no intervalo, ajuda ou ele assedia? Porque a maioria do humor, a gente estava falando, se pegar o senso comum, ele assedia, porque ele coloca a pessoa para baixo, coloca um grupo, né, para baixo. Ele não traz nada de construtivo no sentido de mudar a sociedade para melhor, não é isso? Que seria a intenção. É a linha, não é? Porque a intenção é essa, de você fazer um humor que seja inteligente, é nesse sentido, dentro da democracia e do uso da liberdade, né, de construir algo positivo para a própria sociedade, né? Justamente por isso é tão grande o medo da censura e o medo dos tribunais em proibir. Porque se eu falar, esse tema aqui, né, se chega um juiz ou um STF e diz, esse tema aqui é muito polêmico, vocês não podem falar disso, quantos diálogos eu vou estar evitando que seriam construtivos? Então, simplesmente vetar um tema não é o caminho. Vetar não é o caminho. Que aí cai na questão lá do Zeitgeist, se falar assim, que você estava comentando o Freud lá da época. Né? Ou dos grandes estados absolutistas, né? Que tinha grande repressão. Você estava comentando o bobo da corte, né? Sim. Você falou no último bloco, né? Sim, foi no intervalo. Não, foi mais. Eu falei no intervalo? Não falei no bloco. Então comenta aí, que a gente estava comentando justamente que ela estava falando do Freud, da questão lá da piada... do riso de alívio. Do riso de alívio. Mas aí eu também tenho o riso de superioridade, que isso já era trabalhado pelo Hobbes. A filosofia trabalha muito o riso, é muito bacana.
E ele dizia, olha, a gente ri daquilo que a gente menospreza, daquilo que a gente acha que é menor que a gente. É por isso que eu dou risada quando alguém cai na rua. Eu não dou risada sobre isso, né? Pessoalmente, não. Eu acho totalmente de mau gosto. Mas pessoas que dão risada de pessoas que caem na rua, que dão um tropeço, seria uma superioridade. Como se eu estivesse rindo, falando, olha, a pessoa caiu. Eu não cairia, eu sou superior. Eu sou melhor que você. Aí volta para o início do programa que a gente sempre fala, moral, né, e ética. A pessoa que pensa sobre a conduta, ela não vai rir de uma situação de desgraça do outro. Claro, mas você vê uma grande maioria que ainda ri. Porque não pensa, Mas né? existe alguma categoria de riso que é o riso pelo riso? Não. Existe, que seria o tal do riso bom. Seria o riso pelo riso. Um riso quando você faz cócegas. Ou uma criança que ainda tem a naturalidade, quando faz alguma brincadeirinha e ela ri. Aquilo seria um riso natural, um riso feliz. Mas em relação à piada, por exemplo, existe algum riso nessa categoria que assim, ele não é inocente, mas assim, ele não tem uma intencionalidade negativa, né? Talvez a categoria do riso de incongruência. Que é o chamado, eu dou risada porque parecia que uma coisa ia ser de um jeito e ela se desenrolou de outra forma. Entendi. Por exemplo, eu vejo que tem uma mala bem ali na frente, vou pegar imaginando que está pesada. Quando eu levanto, ela não tem nada dentro e está leve. E às vezes eu dou risada de mim mesmo. Imaginei que ia ser de um jeito e foi do outro. Entendi. Essa incongruência também. Mas agora me responde uma dúvida aqui. Por que esse é um tema... Você já falou antes da questão da democracia, mas eu queria que você faça um pouquinho mais. Tão delicado assim, né, para os tribunais superiores, ou sei lá, na justiça. Por que é tão delicado isso? Ele é delicado especialmente por conta da censura. O Estado, todas as constituições que nós tivemos, isso eu estudei, analisei Constituição por Constituição, a única exceção que nós temos é a Constituição atual, que é a única que prevê liberdade de expressão plena. Todas as outras, toda na parte de expressão artística, teatros, diversões públicas, sempre tinha uma imposição. Deve-se respeitar a moral e os bons costumes. E a Constituição de 88 não tem. É a única que não tem esse trecho dos bons costumes. Então, os tribunais ainda estão trabalhando, como a Constituição, querendo ou não, ainda é recente, tem pouco mais de 30 anos, os tribunais estão tentando entender como se posicionar com essa mudança. Como aceitar que a Constituição não impõe mais moral e bons costumes, mas as pessoas adotam esse conceito e cobram isso do judiciário, cobram isso do Estado. E o Estado tem medo de se posicionar, primeiramente, porque juiz não é eleito, juiz não é a maioria. Juiz é uma pessoa que passou no concurso público e que vai estar lá. E ele tem medo de fazer o seu juízo de valor porque ele não representa a maioria. Ele tem um pensamento que foi construído por ele. Então, ele não quer impor, né, a vontade dele. E ele tenta fazer uma decisão que seja mais justa, mais flexível possível, respeitando tanto a liberdade de expressão quanto a proporção da dignidade da pessoa humana. Então, é um terreno muito delicado para ele trabalhar. Por isso, esse medo dos tribunais se posicionarem efetivamente. Você que fez essa pesquisa e escreveu essa dissertação, vou te fazer uma pergunta aqui ousada, você desculpe. O que você acha, não seria mais interessante, ao invés de ficar tentando justificar, já que não foi colocado lá, pelos os bons costumes, né, a moral do povo, etc e tal, não seria melhor colocar isso lá na Constituição, não? Porque aí você, de alguma maneira, você limitaria. No caso, por exemplo, desse do Porta dos Fundos, né, ele foi agressivo, obviamente, para as pessoas que são os cristãos, por exemplo, aquilo foi agressivo, né? Talvez para os outros não, mas para a maioria, né, digamos, no Brasil, aquilo ali foi agressivo. Então, não seria melhor colocar isso? Vocês que são não, porque você está pensando... aí. Não, porque... Não, né, Adriana? Não, porque você tá... Eu te conheço, você está pensando com a cabeça, né, de um evoluciólogo, de um serenando, que seria um bom costume, que seria uma boa conduta, do que seria um comportamento cosmoético. Solto, né? Mas o problema é que o bom costume, né? Vamos ver se a Camila pensa assim... Está muito ligado com o que ela estava comentando antes, dos estados repressores, das religiões repressoras, né, da moralidade desvirtuada. Mas não soltou demais?
liberou demais. Aí que a gente tem que fazer essa observação. A gente saiu de uma Constituição anterior, numa ditadura. Uma ditadura que até hoje é lembrada assim com muito fervor. E saímos disso para vir para uma democracia, que a gente mesmo ainda não sabe como lidar. Não sabe viver nela. Não sabe viver. Então, essa retirada, vamos dizer, foi uma conquista. Para dizer, vamos ser todos iguais. Vamos respeitar o novo pensamento da Constituição. Aí cai naquela construção, né? Da construção. Tem que deixar o povo começar a construir, né, e ser o próprio, não o agente censor, mas o agente que... Regulador, né? Dos comportamentos. E aí ele só vai ser agente regulador maduro, cosmoético, se ele souber usar o livre-arbítrio dele. Claro, e aí que vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Por isso que eu falei, 30 anos ainda é recente pra gente dizer. Não deu uma geração ainda. Por isso que é o esclarecimento. Aí cai naquilo que a gente fala sempre no início do programa. Começa pela pessoa refletindo sobre as condutas dela pequenas no dia a dia. Identificando valores. Na hora que ela acorda de manhã, não estou chegando nesse nível. Para mim, isso aí já é até nível complexo, de identificar qual o valor, qual o princípio que ela vai respeitar. Mas de ela acordar, pegar o WhatsApp, receber uma piadinha. Ela não colocar, né, um like, um sorriso, nada. Para e pensa se aquilo de alguma maneira, né, tá jogando uma energia negativa em alguém, um grupo, em uma sociedade, sem construir nada, né? Sem fazer uma crítica de modo que o outro lá vá parar para pensar e falar, não, eu tenho que mudar o meu comportamento para ajudar a sociedade a melhorar. Isso é que é uma pedra boa, né? Sim. É um bom humor respeitado e respeitável, não é? Sim, com certeza. E se tirar isso, não vai sobrar nada, Camila. Se colocar isso, não é pouco, né? É pouco. Isso as decisões, elas têm sido mais a favor? Tem aquelas duas que você ia comentar. Comenta aí. As decisões são bem variadas, justamente porque cada momento vai ser analisado a intenção, o objeto. Tem uma piada que fizeram com o Schumacher. Foi uma piada que fizeram, que eu trouxe aqui no meu trabalho. E foi grande questionado, não chegou a dar uma sentença de procedência, justamente porque o juiz fez a análise. Olha, realmente, o Schumacher teve todo o problema, né, teve o acidente. Sim. É de mau gosto fazer uma piada com ele. Mas essa piada especificamente, aí ele desconstrói a piada dentro da fundamentação da sentença dele. Aqui o objeto de sátira não foi o Schumacher em si. A gente não está desdenhando dele. Então, não merece indenização, não é uma piada. Foi uma piada de mau gosto, mas não é uma piada que ofende, então não é uma piada que gera indenização. Agora, olha, você vê que curioso de ver análise, né? O limite do direito. Até onde o direito vai intervir. Mas aí ele tem o limite do direito. Mas se você extrapola o paradigma consciencial pelo paradireito, pela cosmoética, na hora que pegou o nome dele, todo mundo sabe a situação, né? Sabe uma situação difícil que passou, mas é óbvio que já foi a energia, já foi o outro pensando, já estimulou você a pensar e a evocar. Nem pensar, pensenizar, né? Pensamento, sentimentos, a energia. Aí a lei de causa e efeito já entrou. Entendeu? Então já tem uma responsabilidade, já tem um dever de fazer um ressarcimento de alguma maneira. Você vê como é que muda, né? O paradigma. Na hora que chegar. No dia que a gente conseguir do judiciário, né? Tá atuando desse jeito, a coisa muda. É outra coisa. É outra coisa. Mas eu entendo, porque por enquanto. Não dá, eles não têm esse paradigma. Eles por enquanto... trabalhar com essa limitação. Mas eles trabalham com, se você parar para analisar, pela análise que você falou, ele chegou à conclusão que não era ofensivo, né? Ele chegou... Então, assim, ele fez toda uma análise, ele fez toda uma reflexão em cima de uma conduta. É o que se espera dele. Então, é interessante isso, porque queira ou não queira, ele fez esse exercício que muitas vezes a pessoa que fez a piada não fez. Porque talvez se ela tivesse pensado, refletido sobre aquela conduta dela, isso que a gente fala bastante sobre a questão da ética, a gente não está falando nem de cosmoética, está falando de ética e moral aqui. Mas se a pessoa parar e pensar sobre o que envolve aquilo, porque, por exemplo, se uma pessoa diz assim, eu tenho como valor, por exemplo, a vida humana. Tá, mas uma pessoa que tem como valor a vida humana e faz uma piada dessa com a vida humana do outro, aí ela tem que começar a parar e pensar. Então, isso não é um valor para você. É igual a pessoa diz assim, eu tenho um valor que é a saúde. Mas a pessoa que tem o valor saúde, ela sai comendo um montão de doce, bebendo refrigerante, etc e tal, não faz exercício físico,
Esquece, saúde não é um valor para ela, é um valor ideal. Ela idealiza que é uma coisa linda, maravilhosa, mas para aquilo está longe dela. Então é legal isso. E quando você coloca o para-direito, é lógico que aí você extrapola esse paradigma fiscalista. Você já vai começar, a intencionalidade dele vem até em primeiro lugar. Né? Qual era a intencionalidade dele? Com certeza era ganhar likes lá que você estava falando, né? Sim, ser fazer famoso. Sucesso. Fazer sucesso, exatamente. É isso. Agora é interessante se trouxer mesmo para o direito. Vou botar lenha na fogueira. O juiz lá. Se ele parar para pensar aí pelo valor, pelo princípio da dignidade, né? Sim. Da vida, que é o bem maior protegido, né? É o valor protegido de onde vem todos os outros, né? Direitos e as proteções, né? Sim. Estou no direito, não estou nem no para-direito. Se ele pensar, fala assim, na hora que você fez uma piada que envolveu o nome de uma pessoa da sua família, e aí isso te ofendeu e foi para ali, ele ofendeu de alguma maneira o direito à vida, a dignidade daquele grupo, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Ele teria uma brecha para poder extrapolar um pouquinho uma decisão de que não vá para uma indenização, mas de provocar que o outro fizesse uma reflexão e um ressarcimento. Pelo menos uma retratação. Pelo menos uma retratação, exatamente. Não necessariamente econômico. Exatamente. Mas visualizar, que peça desculpas, que reflita sobre isso. Porque na hora que você tem uma decisão, né? Você que analisou, Camila, que o juiz, ele pede pelo menos essa retratação, força o outro que não pensou nem no valor, nem no princípio, o humorista, ele vai ter que parar de alguma maneira. Espera-se, né? Espera-se. Eu não estou falando nem que ele vai mudar, mas ele vai parar. Nem que ele fique com raiva, porque, poxa, que juiz, né? Que é esse que vai mandar eu retratar, mas ele fez ele parar. Sim. Na próxima vez ele vai lembrar. Mas é comum ele pedir uma retratação ou é comum multar, por exemplo? A pessoa fazer com que ela pague uma indenização a outra pessoa? O que é comum? O mais comum é a indenização. É uma indenização? É uma indenização. Há uma intenção assim, pedagógica da indenização. Não é eu vou te dar dinheiro para você ficar tudo bem, para deixar de se ofender, vamos dizer assim. Não, mas é para mostrar, pedagogicamente você vai sofrer uma punição aqui em valores. Para que você reflita, já que você não vai refletir pelo próprio pensamento, que reflita pelo bolso. É, o bolso que é onde dói mais. Interessante. Né? Na hora que vai no bolso, dói, né? Aí sim. E o outro caso aí, rapidinho para você contar pra gente, qual que é? Deixa eu ver o outro você caso. Falou que era do Schumacher, tinha um outro Supremo, tinha o do Schumacher, tem o da... Deixa eu ver aqui qual foi que eu queria trazer para vocês. Porque é muito curioso de ver como que o juiz ou magistrado, ele poderia algumas vezes se posicionar mais ousadamente a partir de princípios, né? De princípios constitucionais, e ele não faz porque tem uma coisa da carreira, né? Tem uma coisa Existe isso? Da jurisprudência, né? Que ele não quer ir contra lá do Supremo. Ou não? Eu não vou dizer que não existe, porque é uma questão política também, né? É uma questão bem sensível, mas eu vejo que tem juízes que são mais... colocam mais a posição deles, e pronto, eu falei, se quiser reformar minha decisão, o tribunal reforma, e tem outros que já são um pouco mais cuidadosos, até mesmo, porque são decisões que, querendo ou não, pode que está restrita, está restrita ao direito, o pessoal mas não é só restrita ao direito. O jornalismo mesmo traz essas decisões e coloca na mídia. É isso aí. Você coloca aquela manchete, fulano teve que pagar indenização porque fez tal coisa, falou de tal pessoa. Você traz as pessoas para dentro dessa discussão. Então, o juiz sabe que ele vai sofrer uma crítica à decisão que ele deu. As pessoas vão analisar. Você tocou no ponto que eu lembrei que era uma das coisas que eu queria que você falasse, vai ficar para a próxima vez, que é justamente essa questão. Que aí entra a liberdade de imprensa também. Também. Eu também até comparo as duas aqui no meu trabalho. Olha, a grande questão é o seguinte... um segundo só para ela falar da liberdade de imprensa. São 30 segundos. 30 segundos. Vamos lá, você tem 30 segundos. A liberdade de imprensa, como é que entra aí? A liberdade de imprensa aqui, o cuidado, é que a liberdade de imprensa teria uma responsabilidade. Quando a gente fala de fake news, eles têm responsabilidade. Passou por uma questão técnica, não é arte, é trabalho, é profissão. Você tem que passar a veracidade para o teu leitor, para o teu ouvinte. Mas no humor, não. Justamente porque é arte, ele pode se colocar de diversas formas, eu não tenho essa obrigação de informar.
É por isso que vem desinformação. É por isso que vem esse humor. Essa é a deixa do próximo programa, que essa aí vai ser quente. Isso aí. Essa vai. Eu já tenho 2 ou 3 perguntas aqui. Isso aí é polêmico. É isso aí, bem isso. Tudo polêmico. Bom, são 13 horas e 59 minutos, né? Lembrando aos ouvintes que a gravação desse programa, tá? Ele vai ficar no site, né? Vai ficar disponível no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. E o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br. Queremos agradecer aqui a participação da Camille. Desde já está convidada para dar continuidade a esse papo maravilhoso. Como ela é advogada, a gente já está intimada. Já está intimada. Com certeza, vou voltar. Foi um prazer estar com vocês. Com certeza voltará. Então é isso, gente. Até quarta-feira, boas práticas. Até quarta-feira que vem e a gente se fala. Um abração. Você ouviu na Rede Comunicadora